O sol castigava o vale, espalhando uma lâmina de calor seco sobre a multidão amontoada na praça da feira. O murmúrio cansado dos presentes desapareceu diante do som metálico dos grilhões sendo ajustados ao redor dos pulsos da mulher que tremia. Ela era apenas uma sombra agora, uma mãe com um bebê nos braços, prestes a ser vendida como mercadoria, no leilão implacável que consumia tantas vidas naquela terra esquecida. O olhar dela, carregado de medo e de uma ponta de esperança desesperada, varreu a multidão que a cercava, antes que um passo firme cruzasse o espaço entre a dor e a salvação. Então, com a fúria silenciosa que só quem conhece a verdadeira luta carrega no peito, o guerreiro Apache surgiu. Em seus braços repousava uma pequena vida, um bebê envolto em panos puídos, tão vulnerável quanto o da mãe sobre a qual o destino prolongava seu açoite. Seus olhos eram um contraste terrível com a cena, frios, intensos, carregados de sabedoria ancestral e autoridade incontestável. Ninguém ousava desviar o olhar daquele homem, cuja presença anunciava que algo fundamental estava prestes a ser quebrado. A feira ao ar livre pulsava com uma poeira que dançava inquieta pelo ar imóvel, carregando cheiro de suor, couro e pólvora antiga. O sol impiedoso castigava as peles bronzeadas e as vestes gastas dos homens e mulheres que cercavam a lista de horrores anunciada pelo arranjo do leilão. O vento quente trazia o som seco de cascos distantes e o murmúrio constante da multidão, que agora silenciava, carregando a tensão pesada como uma nuvem negra improvisada. O cheiro forte de fumaça misturava-se à fragrância amarga das esperanças desfeitas. O velho oeste respirava um momento de sentença e revolta à beira da rebelião. A mãe permanecia firme, contra a dor e ao desespero que ameaçavam paralisar seu peito. A fragilidade em seu rosto contradizia a força obstinada em seus olhos. Ela apertava seu bebê contra o corpo. Cada minuto que passava parecia um convite cruel à perda inevitável. Sua respiração era curta, entrecortada por uma mistura de lágrimas não derramadas e determinação. O guerreiro Apache, com o bebê igualmente precioso preso contra seu peito, erguia-se como um muro inquebrável. Seus ombros largos e o rosto marcado pelo sol e pela vida pareciam guardar um segredo ancestral, uma força que não se manifesta em gritos, mas em silêncios que falam mais alto que o ferro batendo. O dilema central estava escancarado. Naquele instante, aquela mãe estava prestes a ser arrancada do pouco que lhe restava, seu filho. O leilão, cruel e desumano, não respeitava vínculos, só interesses. Ali, naquele centro de esperança definhando, o gesto do guerreiro Apache foi mais que uma simples interrupção. Era uma declaração contra o sistema que buscava os seus sem piedade. O silêncio dilatado que se seguiu revelou o choque coletivo, o constrangimento da multidão e a tensão aguardando a primeira fagulha de reação. O poder da autoridade silenciosa do guerreiro deixou clara uma coisa: aquela feira não seria mais a mesma. Vozes sibilavam hesitantes ao redor, olhares se cruzavam numa disputa muda entre o medo e a curiosidade. As mãos, antes afiadas para o comércio, agora vacilavam diante do homem que quebrava regras com a calma firmeza de quem conhece as consequências, mas não teme. A mãe e o guerreiro se mantiveram imóveis,
presos naquele instante onde o tempo parecia doença e bênção simultaneamente. O futuro pendeu sobre eles, como lama escorregadia, prometendo uma luta que ultrapassava o imediato e atingia a raiz da liberdade. Não havia recuo possível. O destino agora vibrava no fio cortante da coragem. E então, uma sombra longa avançou na borda da praça. Um grupo sombrio que nada pretendia além de manter o preço infligido pela lei da força e do medo. O guerreiro apertou mais forte o seu bebê contra o peito, enquanto a mãe sentiu o mundo inteiro sussurrar sua esperança desafiada. O silêncio foi quebrado por um som baixo, como uma promessa velada. O confronto inevitável começava ali, e nem todos dariam seus gritos. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O grupo sombrio avançava com passos lentos e pesados, suas sombras alongando-se pelas pedras da praça como os preságios que traziam. O guerreiro Apache apertava o bebê com mais força, sentindo o latido frenético de seu coração que parecia pedir silêncio para não alertar os predadores. A mãe, mesmo tremendo, mantinha-se firme, enquanto seus olhos lançavam um pedido silencioso, não só por si, mas pela pequena vida que apertava contra o próprio corpo. Entre os rostos ríspidos e marcados pelo sol, o capataz do leilão ergueu a voz rouca. Esse não é lugar para besteira, Apache. Os negócios aqui são para quem sabe manter a lei da fronteira. Você e essa mulher estão prestes a aprender quem manda. A ameaça não precisava de tradução. O som metálico de um revólver sendo desengatilhado cortou o ar denso, um espasmo silencioso que congelou a multidão. Mas o guerreiro não movia nem um dedo, além de proteger seu bebê. Seu olhar varreu vários rostos, buscando sinais de covardia, de algum aliado inesperado naquela massa de olhos desconfiados. A praça, que até minutos atrás pulsava com o som das negociações, agora era teatro do impasse entre a força cruel da lei e a resistência silenciosa da justiça ancestral. O grupo sombrio dava passos mais decididos, seus líderes com os olhos estreitos, gestos firmes. Um deles, de rosto marcado por cicatrizes de batalhas antigas, aproximou-se do guerreiro com uma expressão que unia desprezo e curiosidade. Você acha que pode interromper a ordem do nosso comércio? Que um velho guerreiro com um bebê vai mudar o que aqui se faz? A voz dele soava como aço frio raspando sobre pedra. O guerreiro Apache permaneceu calmo. Não vim para negociar com carrascos. Vim para salvar o que ainda resta de esperança. Sua voz era baixa, impregnada de uma autoridade que atravessava a multidão em ondas invisíveis, fazendo até os mais endurecidos hesitarem. A mãe, como se despertasse de um transe, segurou a mão do guerreiro por um instante breve, o toque transmitindo um pacto silencioso de sobrevivência e coragem. Naquele momento, dois mundos se encontravam. Um, a brutalidade imediata da fronteira. O outro, a memória ancestral da luta por liberdade e dignidade. O sol parecia castigar cada alma, mas também iluminava o fio
tênue da esperança que reluzia nos olhos da mãe e do guerreiro. O capataz do leilão não suportava mais a postura desafiadora. Prendam esse Apache! Quebre ele! Antes que quebre o negócio. As ordens soaram como ordens de morte. O grupo investiu. O silêncio se desfez num frio estalo de guerra. Mas antes que mãos se fechassem em garras de ferro, um grito forte ecoou. Parem! A voz vinha de um cantinho distante da praça, prendendo a atenção de todos. Era o jovem pistoleiro, que até então observava a cena de longe, com um misto de medo e alguma compaixão escondida sob seu chapéu surrado. Ele se adiantou, o rosto iluminado por uma chama de desafio. Não podem vender aquela mulher, nem seu filho. O som da pistola sendo descarregada contra uma pedra jogou faíscas no ar, e a multidão estremeceu com a ameaça explícita. Mas o mais impressionante era o brilho decidido nos olhos do jovem, que, embora inexperiente, não recuava. Eles querem que nos transformemos em sombras, em nada mais que mercadoria. Mas não somos isso. Ele caminhou até a mãe, colocando-se de frente para o grupo sombrio. O guerreiro Apache sentiu a vibração daquela coragem bruta e se permitiu um breve olhar de reconhecimento para o jovem. O clima mudou. O silêncio carregado de tensão deu lugar a um murmúrio crescente. A multidão começava a dividir-se, ainda que receosa, entre os que apoiavam a resistência e os que preferiam evitar envolvimento. A praça, que parecia condenada à venda de vidas, respirava um sopro de insurreição. O capataz cerrou os dentes, avistando a crescente obstrução à sua cruel ordem. Ordenou que trouxessem reforço. Sabia que o tempo era curto e que essa resistência podia custar caro. Os passos chegaram, ritmados e sombreados, carregando o peso da ameaça e o cheiro do pólvora. A mãe, sentindo o aperto do medo crescente, enroscou os dedos no couro do guerreiro. Ele inclinou-se e, com a voz nua, disse: Prepare-se. O que está por vir não é apenas uma luta por nós dois. É uma batalha pelo que resta dessa terra, por sua alma. O bebê em seus braços gemeu, irradiando fragilidade e um destino por ser traçado. Ao longe, o sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de fogo e sangue. A praça se tornava um campo de expectativas, um palco onde a linha entre vida e morte se estreitava como nunca. E então, enquanto os reforços se aproximavam, o jovem pistoleiro, com um olhar fixo no mestre Apache, revelou uma fenda funda na face, uma cicatriz antiga escondida sob o pó da rua, uma lembrança silenciosa que contava histórias esquecidas e uma promessa de que aquela luta tinha raízes mais profundas do que qualquer um pudesse imaginar. O som de cascos ecoou pelo vale, cortando o silêncio, mas não eram só os reforços que chegavam. Era uma carruagem, coberta e protegida, que carregava algo, ou alguém, cujo segredo poderia virar o destino daquela praça e de todos que resistiam. E naquele instante, entre o estalo das armas e o suspiro do vento, a verdade começou a emergir. Uma figura encapuzada desceu da carruagem, seus olhos brilhando com um fogo desconhecido. O jogo mudava. A fronteira encontrava sua encruzilhada. O crepúsculo tingia o céu com manchas de fogo, e as sombras da praça se alongavam como presságios silenciosos. O som dos cascos ecoava pelo vale, rasgando o ar pesado com uma urgência que parecia anunciar o desfecho do embate iminente. A carruagem parada na borda da praça era um mistério que desequilibrava a tensão, em ondas que chegavam até os ossos. O guerreiro Apache apertava o bebê contra o peito, seu corpo tenso,
como se empurrasse invisivelmente a ameaça que avançava. Seus olhos, firmes e ainda mais intensos sob a sombra do chapéu de pano, varriam cada rosto na multidão. A fragilidade da mãe, encostada em seus ombros, só tornava a vontade dele de resistir ainda mais feroz. A figura encapuzada que descera da carruagem caminhava com passos lentos, quase flutuando sobre as pedras da praça. O capuz escondia o rosto, mas os olhos que surgiram, brilhando com um fogo estranho e obscuro, cortaram a multidão, trazendo um silêncio ainda mais profundo do que antes. Havia ali uma autoridade que não precisava ser proclamada, apenas sentida. O jovem pistoleiro se adiantou, a mão pairando sobre o coldre, seus olhos fixos naquela sombra que parecia carregar um segredo capaz de mudar o destino daquela noite. O grupo sombrio que cercava o guerreiro Apache hesitou, seus líderes trocando olhares confusos, desconfiados. O capataz do leilão parecia não gostar da interrupção, mas a surpresa travara sua mão por um instante. "Quem é você?" A voz firme do guerreiro cortou o silêncio, quebrando a indecisão. "Por que vim assim? Como? A sombra que espreita a morte." A figura encapuzada ergueu um pouco o queixo, revelando o fio prateado dos cabelos, e um olhar que ardia com a promessa de segredos não revelados. "Vim trazer uma escolha", disse, com uma voz rouca que parecia carregar as vozes de centenas de ancestrais. "Nem todos aqui desejam a mesma morte. Nem todos acreditam que a lei da fronteira precisa se sustentar na venda de mães e filhos." A multidão se dividiu em murmúrios, alguns sussurrando em tom de incredulidade, outros com a mecânica da esperança brotando no peito. A mãe apertou ainda mais o bebê contra o corpo, os olhos marejados mirando naquela figura que, sem falar diretamente com ela, parecia carregar uma promessa de salvação. O capataz do leilão cerrou os punhos, o rosto endurecido como um rochedo que o tempo tentava moldar. "Escolha? Aqui só há uma lei, a do poder, e o poder é nosso." O guerreiro Apache deu um passo à frente, seu corpo um muro com o instrumento mais precioso nas mãos, a vida ainda mole que pressionava contra o coração. "Talvez a escolha, então, esteja no que você fará quando a lei deliberar contra você", respondeu, a calma da sua voz sendo um escudo contra o aço que ameaçava. O capataz bufou, mas antes de poder gritar outra ordem, o jovem pistoleiro ergueu a voz mais uma vez. "Se forem fazer isso, que seja aqui e agora, mas que saibamos que estamos lutando pela última centelha de justiça neste vale." O grupo sombrio rangeu os dentes, mas não avançou. Era como se a chegada da figura encapuzada rompesse a ordem conhecida, trazendo um elemento desconhecido e assustador. A praça passou a respirar, lenta e pesada, como se cada alma ali soubesse que uma tempestade invisível estava para cair. A figura encapuzada então tirou o capuz, revelando um rosto marcado por rugas finas e olhos verdes, intensos e misteriosos. Não era um rosto comum nos cantos dessa fronteira. Havia ali algo ancestral, uma mistura de conhecer o passado e decidir o futuro ao mesmo tempo. "Meu nome é Alazi", disse a mulher, sua voz ecoando com a força indômita do vento que desce das montanhas. "E tramamos uma resistência muito além do que podem imaginar." O guerreiro Apache virou lentamente o rosto para a mãe, buscando a confirmação silenciosa naquele olhar de medo e viga. Ela assentiu, o medo transmutado em uma coragem tênue, um fio de esperança frágil, mas real. "Alazi", continuou o guerreiro, os dentes cerrados,
O que você propõe? Ela caminhou até a carruagem, tocou a porta de madeira com dedos ágeis e a abriu. De dentro emergiu um menestrel, envolto em mantos de tecidos desgastados, carregando um baú antigo e ornamentado. Dentro deste baú há algo que pode mudar o rumo desta terra, afirmou Alazzi, olhando de volta para o grupo. O capataz do leilão avançou um passo, a impaciência coroando sua testa. Joguinhos de velhas histórias não nos salvarão. Mãos às armas, ordenou, como um comandante em uma batalha perdida. Mas o guerreiro Apache ergueu a mão, fazendo um gesto que parou momentaneamente tudo, como se fosse a orquestra invisível da justiça levantando sua batuta. Antes que o sangue corra, contemplem, disse ele, a verdade que muitos tentam esconder. Aquele que detém o saber também detém a liberdade. Alazzi abriu o baú e revelou uma coleção de documentos, mapas desgastados e pergaminhos rabiscados. Histórias de alianças esquecidas. Caminhos secretos e vestígios de uma terra que poderia ser unida, não dividida. A multidão, perdida entre o choque e a incredulidade, viu pela primeira vez uma possibilidade além do medo e da servidão imposta pelo capataz. O jovem pistoleiro aproximou-se, os olhos brilhando com a chama da revolta. Se isso é verdade, então lutaremos, declarou. Não por mercadoria, mas por liberdade. O capataz, sentindo seu poder escorregar pelos dedos, fez um gesto abrupto, e os homens do grupo sombrio se moveram para atacar. O guerreiro Apache e Alazzi se entreolharam, o pacto selado na urgência do momento. Eles sabiam, a luta seria sangrenta e o futuro incerto, mas a verdadeira batalha ainda não se revelara naquele vale. Ao longe, atrás da carruagem, sob a penumbra crescente do crepúsculo, outra sombra se ergueu, não humana, nem totalmente visível. Um espectro do passado vindo para cobrar antigas dívidas. E seu nome ecoaria como um trovão silencioso no próximo capítulo. O capataz do leilão ergueu a voz, tentando impor ordem, mas sua autoridade parecia frágil diante das tensões que rachavam. A praça, como pedra sob o peso do destino, observava, dividida entre o temor da força bruta e o fio tênue da esperança que já começava a arder nos olhos dos mais ousados. O guerreiro Apache segurava firme o bebê, o coração batendo acelerado, como se sentisse o sofrimento do mundo naquele pequeno corpo indefeso. Os passos dos reforços aproximavam-se em cadência sombria. Cavalos e homens cujas sombras alongavam-se, projetando espectros inquietos sobre as pedras quentes da feira. A respiração da mãe fazia o ar secar, sua coragem se mostrando na firmeza de um aperto silencioso no braço do guerreiro, a conexão entre dois mundos prestes a unir forças contra o abismo que se abria. Enquanto isso, o jovem pistoleiro não adiantava armas, mas lançava olhares carregados de uma promessa difícil demais para ser quebrada. A figura encapuzada caminhava sem pressa, cada passo como um eco dos ancestrais que clamavam justiça. Alazzi, seus olhos verdes incandescentes, fixos na multidão, não precisava de muitas palavras para impor respeito. A baú que ela trazia carregava não apenas artefatos, mas o peso de uma história apagada a sangue e fogo. Ela abriu delicadamente, como quem revela um segredo sagrado, oferecendo aos presentes os mapas e manuscritos que narravam alianças antigas e caminhos esquecidos. Enquanto as folhas bagunçadas voavam sob o vento morno da tarde, o capataz bufou, a impaciência crescendo como uma chama prestes a se tornar incêndio. Com gesto ríspido, mandou que os homens do grupo sombrio avançassem. O clima mudou
um estalo. Olhos arregalados quiseram fugir, mas o corpo permanecia como se preso por uma corda invisível de resistência. O guerreiro Apache endureceu o olhar, a respiração um ritmo firme que traduzia uma decisão maior que ele mesmo. O jovem pistoleiro avançou, corajoso mesmo diante da inexperiência que o marcava. Ele ergueu a voz, rendendo aos poucos a praça para um cessar-fogo silencioso, enquanto as palavras de Alazzi brotavam como um hino de possibilidades. Há uma terra onde podemos ser mais que mercadoria, onde as alianças são feitas para proteger, não vender. Uma esperança frágil, porém luminosa, começava a desenhar-se na pele dura da resistência. Naquele instante, a mãe apertou o peito do guerreiro, um gesto que selava o pacto de sobrevivência e de luta que transcendia mais do que o conflito imediato. O bebê gemeu baixinho, filho daquela terra feroz e bela, testemunha frágil dos embates que moldavam o futuro. O sol derretia lentamente no horizonte, e sobre as pedras da praça, o cenário se preparava para a tempestade. Quando o capataz ordenou a investida, o ar pareceu congelar, mas nem todas as batalhas seriam travadas com pólvora e aço. O silêncio foi rasgado pela voz firme de Alazzi, que lançou um desafio velado à brutalidade vigente. Nem todos aceitam essa justiça vendida a quem tem mais armas. Alguns ainda acreditam na força das palavras, dos acordos e da memória ancestral. O conflito que se desenhava não era apenas físico, mas carregava os ecos históricos da fronteira sangrada, das feridas que nunca curaram. O portador do baú, o menestrel de semblante marcado, apoiou Alazzi com um olhar cheio de confiança, enquanto os documentos contidos naquelas relíquias começavam a ser vistos como a chance real de mudança. Porém, a resistência vinha com um preço. O capataz, sentindo a autoridade ceder, deu o sinal para a investida, e as sombras do grupo sombrio começaram a se mover. O guerreiro Apache e Alazzi trocaram um olhar duro, a cumplicidade nascida do imediato, a certeza de que aquele combate definiria não só suas vidas, mas a alma da terra. O jovem pistoleiro, sentindo a tensão subir, ajustou o coldre, pronto para o que pudesse vir. E então, das sombras que circundavam a praça, surgiu uma presença que congelou o choque na multidão. Era uma sombra não humana, uma forma espectral que se ergueu silenciosa e ameaçadora, um vestígio do passado, que não aceitaria ser esquecido. Seu invólucro etéreo parecia dançar com o vento crepuscular, um espectro que os antigos chamariam de La Sombra que vem de longe. Seus olhos neveros brilhavam com uma cólera ancestral que pesava tanto quanto o silêncio que impôs. Nenhum som foi capaz de atravessar aquele instante congelado. O tempo pareceu encolher-se diante da presença daquela entidade mística que vinha cobrar antigas dívidas enterradas nas profundezas da fronteira. O guerreiro Apache apertou o bebê contra o peito com ainda mais força, sabendo que a verdadeira batalha que se aproximava não era apenas contra homens, mas contra as forças que moldavam a história de ambos os povos. A praça, antes palco da venda cruel e da resistência incipiente, agora se tornava também campo para uma guerra nascida. Das sombras do passado, as luzes dos últimos fiapos do sol mesclavam-se ao brilho das armas preparadas, ao fogo dos olhos que não queriam se render, e à presença obscura que prometia um futuro incerto e cheio de tormentas. E naquele silêncio pesado, carregado pelo sopro frio da noite que caía sobre a fronteira, a voz da sombra
ecoou em um sussurro que parecia brotar do próprio vento. O passado voltou para ser quitado. O sol recuava, tingindo as pedras da praça com um fogo laranja que parecia brincar com as sombras inquietas dos que ali estavam. O silêncio pesado, quebrado apenas pelo respirar entrecortado da mãe e o pulsar acelerado do bebê contra o peito do guerreiro Apache, carregava a tensão de uma tempestade prestes a desabar. Os homens do grupo sombrio deram um passo à frente, e o capataz do leilão cerrou os punhos. Os olhos incendiaram-se sob a poeira da feira. Não há escolha aqui, Apache. Essa é a lei desta terra. Obedeça ou seja esmagado. Sua voz era um comando, um aço frio que procurava cortar a esperança, que se agarrava àquela pequena enclave de resistência. Alazzi, a figura encapuzada, fixou o capataz com uma serenidade quase sobrenatural. Seus olhos verdes lampejavam com uma determinação que reverberava como trovão distante. Não é a lei que dita o futuro, mas o coração dos homens dispostos a mudar tudo, disse, ao puxar os documentos e mapas do baú com mãos firmes, revelando símbolos ancestrais que falavam mais alto que qualquer ordem imposta pela brutalidade. O jovem pistoleiro deu um passo adiante, a mão ainda inquieta sobre o coldre, mas firme como nunca até então. Aqui não se vende vidas. Quem pensa que tem poder sobre elas, subestima a coragem daqueles que ainda respiram por justiça. Sua voz tremia, mas não era medo, e sim no fogo cruel da revolta nascendo. O capataz reagiu com um gesto brusco, ordenando a investida. Homens armados avançaram com fúria, a violência líquida prestes a explodir como o trovão das nuvens carregadas que espreitavam no horizonte. Mas o guerreiro Apache ergueu uma mão, tão firme quanto a rocha sob seus pés, e seus olhos assumiram a frieza cortante da lâmina exposta. Parem! Bradou, com um poder silencioso que atravessava o ar denso. Em volta, os combatentes frearam seus passos, a linha tênue entre o caos e a razão se estreitando num fio invisível. Alazzi caminhou até a multidão, seus passos deslizando sobre o pó como se carregassem segredos velados de gerações. Há uma outra forma de defender o que é nosso. Sua voz elevou-se, ecoando sobre a praça, um convite e um aviso. Esses mapas mostram rotas perdidas, pactos esquecidos entre povos que outrora caminharam juntos, unindo forças contra opressores. Se unirmos nosso saber, podemos retomar esta terra sem vender filhos nem vidas. Os murmúrios se espalharam como uma brisa que ameaça incendiar a pradaria seca. Alguns olhares se encontraram, presos entre o medo antigo e a esperança recém-acendida. A mãe apertou o bebê, as lágrimas finalmente deslizando silenciosas, enquanto o guerreiro desviava o olhar com os ombros, pressionados pelo peso da decisão. O capataz resmungou, a autoridade dele se esfarelando visivelmente. Mas antes que pudesse ordenar um ataque, um som grave que congelou o sangue chegou da parte mais escura da praça. Um sussurro carregado de uma presença antiga. As pedras sob os pés pareciam vibrar com uma energia que não pertencia a este mundo. O ar ficou denso, como se o próprio tempo hesitasse. A sombra etérea que emergiu não tinha forma humana, mas seu poder era irrefutável. Os olhos daqueles que a encaravam se arregalaram em reconhecimento e medo. Era a sombra que vem de longe, o espectro do passado cuja reputação atravessava fronteiras e histórias. Seu corpo translúcido ondulava com a mesma violência contida na memória ferida da terra. Um frio invadiu a praça, como se fosses esquecidos despertassem.
O guerreiro Apache apertou o bebê contra o peito, o reflexo da antiga luta brilhando em seus olhos. Ele sentiu, como nunca antes, que aquela batalha não era apenas por um instante, mas pela alma dilacerada de seu povo e da fronteira inteira. A figura espectral ergueu uma mão e, com uma voz rouca que parecia brotar do próprio vento, disse: "A dívida antiga não pode ser ignorada, e ela clama por justiça." O murmúrio da multidão se perdeu diante do silêncio absoluto, onde cada palavra pairava como uma sentença. Alazzi reposicionou o baú, os mapas caindo sobre as pedras como promessas de um caminho não trilhado. A resistência que precisamos não será apenas contra os que vendem e oprimem, mas contra os fantasmas que insistem em prender essa terra à sua dor. Seu olhar percorreu as faces, buscando aliados entre os hesitantes. O jovem pistoleiro cerrou os punhos, as cicatrizes no rosto, marcando não só o passado, mas a ferocidade do presente. Não podemos recuar. Esta praça é o nosso chão, nosso futuro. O capataz, preso numa batalha de vontade contra o impossível, avistou a sombra e um lampejo de uma antiga superstição cruzou seu olhar endurecido. "Este mal impossível não passará impune!" gritou, tentando desesperadamente manter a ordem. Mas a praça não respondeu. O sol, agora um disco ardente e paulatino em seu mergulho, pintava os rostos com tons de batalha e esperança. O guerreiro virou-se lentamente para a mãe, com um gesto silencioso que era mais promessa do que palavra. "Este não é mais um jogo de vida ou morte. É a luta por tudo o que queremos salvar." No instante em que suas palavras se dissipavam no ar crepuscular, a sombra se espalhou pela praça, e do fundo da noite nascente, um grito ancestral rompeu o silêncio. Um chamado que despertaria aliados escondidos, inimigos antigos e a verdade que não podia mais ser ignorada. E naquele momento, quando todos os presentes olharam para o céu tingido de vermelho pelo ocaso, uma estrela cadente riscou o horizonte, e a promessa dela, tão fugaz quanto inevitável, trouxe a pergunta que agora incendiava corações. Quem ousaria enfrentar as sombras que não temiam a morte? O silêncio que antecede a tempestade era mais denso que o próprio calor cortante que o sol ainda lançava sobre a praça. O guerreiro Apache sentia o peso da multidão, os olhares divididos entre o medo ancestral e a esperança tênue que começava a brilhar no rosto da mãe. Ele apertava o bebê contra seu peito, uma âncora viva e frágil, enquanto o capataz do leilão se preparava para impor novamente sua lei feita de ferro e pólvora. Os passos firmes do grupo sombrio avançavam, cada movimento calculado para esmagar qualquer resquício de desafio. O estranho brilho nos olhos do guerreiro não se escondeu sequer por um instante. Era um fogo antigo, que só os que carregam a história nas veias conhecem bem. Um fogo alimentado por perdas incontáveis e promessas por cumprir. O capataz gritou, ordenando a prisão absoluta. Mas antes do primeiro grilhão deslizar sobre o pulso da mãe, uma figura ergueu a voz e cortou no meio o ruído ameaçador. Era o jovem pistoleiro, inesperado no papel de defensor, cuja coragem nascia sob o olhar relutante do sol poente. "Aqui não se vende vida nenhuma." Sua voz firme reverberou pela praça, com a força da juventude que ainda desconhecia regras injustas. "Esta mulher e seu filho têm mais valor do que todo esse vil metal." Um murmúrio nervoso percorreu a multidão, enquanto alguns homens trocavam olhares preocupados.
Outros apertavam as mãos nos cabos das armas, inseguros. O guerreiro Apache deitou o olhar no jovem, lançando-lhe um reconhecimento silencioso, como se enxergasse neste inesperado aliado uma fagulha da resistência desesperada que eles precisavam para incendiar a fronteira. Mas o capataz não cederia tão facilmente. Seus olhos endureceram, os lábios se contorceram numa ameaça crescente. Ele ergueu a voz, convocando reforços e prometendo um preço alto para quem ousasse enfrentar sua autoridade. A resposta veio no ritmo acelerado dos cascos, os estrondos ecoando como um presságio de guerra iminente. No centro daquele turbilhão, a figura encapuzada, Alazzi, moveu-se com uma graça silenciosa até a carruagem sombria. Suas mãos trêmulas, apenas na superfície do baú antigo, ela revelou as relíquias de um passado esquecido. Mapas desbotados, pergaminhos com símbolos que prometiam caminhos para uma aliança esquecida, entre povos marcados pelo sangue e a dor. Os olhos do guerreiro Apache acompanharam cada movimento, conscientes de que aquelas páginas não eram apenas pedaços de papel, mas a semente de uma revolução que poderia restaurar o que a fronteira tinha arrancado. Ao seu lado, a mãe segurava a coragem com uma força que nem ela sabia possuir. A determinação nascida do medo da perda e da urgência de um futuro para seu filho. O capataz bufou, sua impaciência quase um grito. Mas antes que pudesse ordenar o ataque certeiro, um pressentimento sombrio congelou a praça. O ar mudou, pesado como se o próprio tempo temesse o que estava por vir. De uma sombra difusa emergiu uma presença impossível, espectral, a tudo observando com olhos vazios e carregados de antigas feridas. A sombra que vem de longe não era mera superstição. Ela se manifestava agora, para lembrar que a dívida que corrói almas há gerações ainda não tinha sido paga. Um frio que escorria pelas veias dominou os corpos da multidão, e o som das armas contidas tornou-se um sussurro distante diante do peso do silêncio opressor. O guerreiro Apache apertou ainda mais seu precioso fardo contra o peito, sabendo que aquela entidade não vingava a partir da lógica, mas de dores ancestrais, de gritos calados pela violência e injustiça que ainda assombravam as terras. Alazzi, com seus olhos que refletiam tanto a sabedoria quanto a urgência do momento, falou para a multidão em um tom que se fez cortar o ar quente. A verdadeira batalha não é só contra aqueles que vendem vidas, mas contra as sombras que se recusam a deixar que nosso povo encontre a paz. O jovem pistoleiro tomou dianteira com o peito inflado, a cicatriz no rosto marcada pelo tempo e pelas lutas passadas, desenhando uma história pronta para ser escrita. Sua voz, firme e desafiante, proclamou: "Essa praça é nossa. O que está em jogo não é apenas a liberdade de uma mãe e seu filho, mas a alma de toda essa terra." O capataz, já tomado por uma mistura de medo e desespero, lançou uma última ordem para a investida. Mas os passos não avançaram. A multidão, presa entre o temor e a esperança, sentiu a linha tênue da diferença na atmosfera. A sombra espreitava, silenciosa, esperando o momento para retomar o que lhe fora prometido. O sol, agora um disco incandescente beirando o horizonte, pintava o céu com tons de sangue e fogo. Um reflexo cruel da luta que se desenhava. O guerreiro se virou para a mãe, seus olhos falando mais do que palavras poderiam expressar. Não é apenas por nós, é por todos que ainda acreditam que esta terra pode ser mais do que uma corrente de dor. Então,
No ápice do silêncio, um frio correndo pelas costas dos presentes, a sombra se partiu com um sussurro cortante do vento, uma voz que parecia emergir do próprio passado da fronteira. O tempo das dívidas antigas chegou para ser saudado, e as pedras da praça pareceram tremer sob os passos invisíveis de um destino que ninguém poderia mais evitar. O som dos cascos ecoava no vale como um convite ao confronto inevitável. A carruagem parara na borda da praça, sua sombra longa, misturando-se às figuras tensas que ali se agrupavam. O guerreiro Apache apertava o bebê contra o peito, a respiração controlada, sentindo o calor do sol castigante misturar-se ao peso da chegada daquela nova ameaça, ou talvez de uma incerteza que vinha embalando a esperança. Alazzi desceu da carruagem, com passos que, apesar da pressa, carregavam a calma de quem trazia um segredo ancestral. O capuz envolvia seu rosto, mas seus olhos verdes fugiam da sombra e roubavam a atenção, cortando o murmúrio da multidão que hesitava entre o medo e a curiosidade. O baú que carregava parecia mais do que um simples objeto. Era uma promessa antiga, a cura para feridas não cicatrizadas da fronteira. Um silêncio pesado se instalou quando a figura encapuzada finalmente falou. Voz rouca, cheia de lembranças e uma autoridade que não permitia dúvidas. Este lugar carrega o peso de muitas dores e escolhas erradas. Mas ainda há caminhos que podemos trilhar juntos, disse ela, abrindo com cuidado o baú. Mapas antigos e pergaminhos rabiscados apareceram, símbolos de alianças esquecidas entre tribos e colonos, rotas que antes uniam, não dividiam. O capataz franziu a testa, a impaciência crescendo em seus olhos endurecidos. Histórias de velho, distrações para enfraquecer o comércio. Vocês se iludem pensando que papel e tinta podem quebrar a lei da força. A multidão sussurrava, dividida entre quem queria crer naquela voz nova e quem temia a fúria da lei da fronteira. A mãe apertava seu filho com uma força desmedida, os dedos de suas mãos trêmulas, entrelaçados nos do guerreiro, como se aquela conexão pudesse criar um escudo invisível. O bebê, tão pequeno e vulnerável, era o centro do mundo deles, e de toda aquela resistência que começava a pulsar. O jovem pistoleiro deu um passo à frente, inquieto, o rosto cansado, marcado por uma cicatriz que carregava também uma promessa de luta. Suas palavras saíram firmes, ecoando sobre a poeira da praça. Se essa terra tem que ser defendida, que seja com conhecimento e coragem, não com correntes e medo, não com vendas de vidas. O capataz estalou os dedos, convocando seus homens. Parem essa farsa. Quem desafiar a lei sentirá o ferro da disciplina. Ele puxou a arma, o som estridente do gatilho cortando o ar, mas o guerreiro Apache ergueu. Uma mão firme e implacável. Uma barreira sem palavras entre a violência e a esperança. Nesse momento, o céu pareceu prender a respiração. Uma brisa fria gelou a pele de todos, apagando por um instante o calor impiedoso do sol. Dos cantos escuros da praça, uma entidade vagueou, uma sombra etérea que ninguém ousava nomear. La Sombra que vem de longe. Sua forma translúcida ondulava nas pedras quentes, trazendo com ela o peso de histórias não contadas, de dores acumuladas, de dívidas antigas que clamavam por justiça. Os olhos vazios e profundos corroboravam com o silêncio cortante que dominou o ambiente. O guerreiro apertou o bebê, sentindo o trêmulo pulso que, em meio à fragilidade, carregava o futuro daquela terra. Ele sabia que o combate ali
ia além. Dos homens armados. Era um embate contra o passado inexorável, contra fantasmas que insistiam em assombrar cada passo em direção à liberdade. Alazzi, firme, ergueu a voz, direcionando o olhar a cada alma que os observava. Não lutamos apenas contra a tirania visível. Lutamos contra as marcas invisíveis de um passado sangrento que teima em nos prender. A verdadeira batalha é esmagar as correntes do medo e da resignação. O jovem pistoleiro juntou-se a ela, o peito inflamado pelo juramento não dito, mas sentido. O que queremos proteger não é só uma mãe ou uma criança. É a essência dessa terra, o direito de respirar dignidade, a força de se levantar frente aos que vendem vida por lucro. O capataz, dominado por um misto de medo e desespero, deu a ordem final para o ataque, mas a corrente de homens armados parou. Uma hesitação causada pelo peso do espetáculo que se desenrolava diante deles, e talvez pelo toque místico da sombra que respirava com eles. No horizonte, o sol continuava mergulhando, tingindo o céu com sangue e fogo, a cor de guerras antigas e esperanças renascidas. O guerreiro voltou-se para a mãe, em seus olhos a promessa silenciosa de que, o que estivesse por vir, ele enfrentaria para que aquela criança tivesse algum dia a liberdade negada aos seus ancestrais. E naquele instante, em meio ao silêncio pesado da praça quase suspensa no tempo, a sombra espectral ergueu a voz como um vento cortante. As dívidas do passado voltaram para ser cobradas, e não haverá quem escape ao seu preço. O ar pesado da praça parecia anestesiar as vozes. O sol castigava com rigor, mas era o silêncio que pesava sobre todos como um martelo à espera da queda. O guerreiro Apache mantinha o bebê junto ao peito, seu corpo rígido como a pedra do altar, em que a esperança ameaçava se desfazer. A mãe, apesar do corpo trêmulo, encarava sem piscar a multidão, que antes parecia espectadora, agora cúmplice em uma trama que ultrapassava a simples crueldade do leilão. Os passos do grupo sombrio avançaram com intenção e precisão, sombras que se tornavam maiores e mais ameaçadoras sob aquela luz implacável. O capataz do leilão, vivendo para impor a cruel ordem de sua cobiça, endureceu a voz, convocando seus homens. Com a precisão de um comandante que cultiva o medo como arma, a praça, que apenas minutos antes fervilhava com suspiros e murmúrios de resignação, agora tremia na corda bamba entre o aço e a resistência. Em meio à tensão que ameaçava explodir, o jovem pistoleiro se moveu com uma coragem febril, a voz rompendo o nó do silêncio, clara como um disparo. Não deixaria que aquela mãe e seu filho se tornassem mercadoria. Seu discurso era mais que um desafio. Era o grito de uma juventude que ainda não se curvava ao mercenarismo da fronteira. O guerreiro, surpreendido pela bravura desse alçado inesperado, entregou-lhe um olhar preso em reconhecimento silencioso. Era um despertar, uma fagulha rara, num terreno derrotado pela dureza do tempo e do destino. Capataz resmungou impaciente, mas a chegada dos passos cadenciados do reforço mudou o compasso da praça. O som dos cascos misturava-se ao perigo crescido. O espaço se tornava um campo minado de possibilidades, onde cada movimento poderia ser uma sentença ou um milagre. A mãe, apertando firme o pequeno corpo, sentia a batalha não apenas na pele, mas na alma, onde a esperança oscilava como chama tênue à mercê do vento. Nesse instante, a figura encapuzada, Alazzi, desceu da carruagem como uma sombra carregada de mistério e promessa. Seus olhos verdes iluminaram a praça com um fogo ancestral. Cada passo seu uma declaração sem palavras. O baú que carregava
não era um mero artefato, era um relicário do passado, portador de mapas e manuscritos, que traziam histórias e alianças. Esquecidas, caminhos que poderiam costurar as fendas abertas pela violência e pela ganância. O capataz, ressentido com aquela interrupção, tentou desprezar o valor daqueles papéis, classificando-os como distrações inúteis. Mas as palavras de Alazzi se expandiram pelo ar quente, mais potentes que os metálicos sons de revólveres sendo preparados. Falava de uma terra onde o comércio não fosse feito de vidas, onde o saber pudesse forjar a liberdade que o punho cerrado jamais ofereceu. A multidão dividiu-se entre a incredulidade e o desejo de acreditar. Nos olhos da mãe, as lágrimas finalmente fluíram silenciosas, pistas líquidas que testemunhavam a transformação do medo em um fio espesso de coragem. O guerreiro fitava aquelas relíquias com um misto de reverência e pragmatismo. Sabia que ali repousava uma semente para a revolta, uma rota para o futuro. Mas antes que o capataz pudesse decretar a investida final, um sopro inumano percorreu a praça. O ar se tornou vil e pesado, um frio que rasgava peles e ossos sem se materializar. Das sombras bordejantes emergiu uma entidade espectral, La Sombra que vem de longe. Uma aparição que para muitos era mais lenda do que realidade. Mas ali, diante dos olhos atônitos, tomou forma vívida e ameaçadora. Sua presença rompeu o equilíbrio, aterrorizando mesmo os corações mais endurecidos. Era o peso dos séculos, o clamor das dívidas antigas que não aceitaram o esquecimento, que agora vinham cobrar com saber e fúria misturados. O silêncio mortal envolveu a praça, como se o próprio tempo se curvasse diante daquela sombra de passado e destino. O guerreiro fechou os olhos por um instante, sentindo o bebê pulsar contra o seu peito, o pequeno corpo recoberto por uma aura frágil e inabalável. Essa não seria uma luta comum, mas uma guerra contra os fantasmas que ainda assombravam a alma das terras ao redor. Alazzi elevou a voz, convocando os presentes a reconhecerem que não lutavam apenas contra os comprados e os poderosos, mas contra o medo ancestral que trancava a esperança num calabouço surreal. O jovem pistoleiro, cicatriz e tudo, reafirmou seu compromisso com a praça, com aquela causa, com a promessa de que a resistência poderia sim ser a raiz da liberdade vindoura. O capataz sentiu o controle focar-se em seus dedos e tentou retomar o comando, mas a hesitação já era luxo que ele pudesse permitir-se naqueles instantes. Enquanto o sol afundava, pintando com tons escarlates as últimas paredes, o guerreiro voltou-se para a mãe, falando com olhos que transmitiam a intensidade de um juramento não dito. Aquela batalha era muito maior do que eles. Era a luta por tudo o que poderia ser salvo. E então, em meio à quietude cortante, a sombra sussurrou alto como um trovão soturno, penetrando o silêncio que se fez. O preço a pagar pelo passado está apenas começando. O céu ardeu em tons de fogo, enquanto o sol se despedia lentamente, tingindo de vermelho o horizonte e a praça onde o destino alcançava seu capítulo final. O guerreiro Apache mantinha o bebê junto ao peito, seus olhos já não apenas vigilantes, mas serenos. Ao seu lado, a mãe respirava fundo, o medo transformado em uma coragem silenciosa, uma força que só quem enfrentou a dor mais cruel é capaz de carregar. Alazzi, a mulher dos olhos verdes flamejantes, fechou o baú antigo com cuidado, como quem protege um segredo sagrado. Os mapas e pergaminhos,
revelados à multidão há poucas horas, tinham plantado uma semente de esperança naquela terra marcada pela violência e pelo medo. Agora, tudo dependia do que aqueles homens, mulheres e crianças escolheriam fazer. O capataz do leilão, enfraquecido pela resistência inesperada, tossiu pesado e desviou o olhar, percebendo que seu império de medo começava a ruir. A ordem que impusera por tanto tempo tremia diante da força da união que nascia à sua frente. No centro daquele palco de poeira e sombra, o jovem pistoleiro ergueu a voz pela última vez. Suas palavras carregadas, não só de promessa, mas de convicção. Não somos mercadoria para ser vendida. Somos aqueles que escolheram a luta com o coração, não com a tirania. É tempo de reencontrar nossos laços, nossos ancestrais, e reconstruir esta terra como um só povo. A multidão, antes dividida, sentiu a transformação em suas veias. Os sussurros evoluíram para murmúrios de concordância. O medo cedendo espaço à coragem e à esperança. A sombra espectral, chamada La Sombra que vem de longe, permanecia imóvel, seu olhar profundo observando cada alma, como se pesasse todos os passos daquele difícil caminho. Era um presságio, sim, mas também um desafio lançado para que o passado não se tornasse prisão, mas combustível para a mudança. O guerreiro chegou até a mãe e, com um gesto simples, colocou a pequena mão do bebê na dela, como se passasse não só a proteção, mas uma promessa de futuro. Não mais correntes, não mais perdas. Esta criança é o renascer de nossa luta, e essa terra deve ouvi-la crescer com liberdade. Alazzi se ergueu, a força nas palavras servindo como chamado para que deixassem para trás os grilhões da violência. Os mapas mostram os caminhos de outrora, alianças entre povos que resistiram juntos. Somos chamados a restaurar essa união, um futuro tecido por respeito, justiça e solidariedade, não pela força imposta, mas pelo acordo que honra cada vida. O capataz do leilão, percebendo que seu império de opressão havia desmoronado, abaixou a cabeça. A luta dele terminara ali, não por espingardas ou gritos, mas pelo poder maior que nasce quando a esperança enfrenta a escuridão. Enquanto a noite caía, trazendo consigo o frescor de um novo tempo, a multidão se dissolveu em passos lentos rumo a uma mudança, que parecia tão impossível quanto necessária. Alazzi partiu ao lado do guerreiro Apache, levando consigo o baú sagrado, símbolo de que o conhecimento e a memória seriam as armas mais afiadas dali em diante. O jovem pistoleiro, agora um líder silencioso, observava a praça vazia, seus olhos refletindo o céu limpo e a promessa de que a luta dali não era o fim, mas apenas o começo. A mãe rolou o bebê em seus braços com um sorriso frágil, sentindo finalmente o peso do medo ceder à alegria pura de um novo amanhecer. Enquanto o último raio de sol desaparecia, a sombra misteriosa abriu mão da cobrança e lentamente dissolveu-se no vento, deixando atrás de si apenas um sussurro, uma bênção silenciosa para quem tinha coragem de enfrentar o passado e escrever um novo destino. Naquela terra castigada, a paz finalmente ensaiava seus primeiros passos. O Velho Oeste, por uma vez, não seria apenas palco de dor e perdas, mas também de renascimentos e alianças poderosas que ecoariam por gerações. E assim, sob o céu vasto e infinito, encerrava-se a saga, com a certeza de que a verdadeira força reside no respeito, na união e na esperança que um bebê frágil
pode carregar no silêncio de seu sono. Fim.